No grego significa isso, onde eles cantavam e louvavam a Deus com hinos, com cânticos de cordas, harpas. Então vem desse verbo. E no hebraico significa louvor. Então é hino de louvor. Esse é o texto que a gente está vendo. Nessa manhã eu gostaria de ler com os irmãos e dividir esse tema: a felicidade do justo e a derrota dos ímpios. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 1. Salmo 1, primeiro Salmo, Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Com esse tema, a felicidade do justo e a derrota do ímpio. Salmos, capítulo 1. Eu vou ler os versos ímpares. Gostaria que a amada igreja lesse os pares, como é de costume da nossa igreja. Que Deus possa fazer morada nos nossos corações através dessa palavra. A palavra de Deus nos diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. 2. Salmos. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Obrigado. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Vamos ler esse último versículo, que esse último versículo aqui, praticamente, ele vai resumir a Bíblia completa. Vamos ler juntos? Pois o Senhor os perecerá. A Bíblia toda está dividida nisso, justos e ímpios. Aqueles que serão justificados, aqueles que encontrarão salvação, e os ímpios, aqueles que nunca receberão salvação. Por quê? Por causa do endurecimento do coração. A Bíblia está resumida nisso. É um ato de queda do homem e um ato de redenção. Quando você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, esse é o tema fundamental da Bíblia. Então esse salmo é um salmo muito profundo, que traz um contraste da felicidade daqueles que foram alcançados por Deus, que nós chamamos de justos, aqueles que foram justificados, e o contraste com a infelicidade do ímpio. O ímpio perecerá, enquanto o justo ele se torna firme como uma árvore plantada, como aquelas raízes que vão florescendo. O justo continua assim, o ímpio perecerá. É um contraste. O justo, a árvore plantada junto ao ribeiro. O ímpio, o contraste. É estável. Ele vai dizer que é como uma palha, e quando o vento bate, sopra para onde quer. Então o justo, ele é o quê? Frutífero. O ímpio é o quê? Seco como uma palha, destinado ao fogo eterno. É isso que vai acontecer. A Bíblia está dividida nisso. A história da Bíblia parece se desenvolver nesse tema. Parece não, se desenvolve nesse tema. O contraste entre aqui a gente vê dois homens, o justo e o ímpio. Então é um contraste, você pegando a Bíblia toda, quando você vê o primeiro Adão, como Paulo diz, pecou, ímpio. O segundo Adão, Jesus, justo. Quando você vem caminhando, você pega Caim, ímpio, Abel, justo. Mais para frente um pouquinho, você pega Ismael, ímpio. Você pega Isaac, justo. Mais um pouquinho para frente, Esaú, ímpio, Jacó, justo. Saul e Davi, ímpio e justo. O anticristo na sua volta, ímpio
e Jesus Cristo justo. E até as mulheres, quando você vê Sara e Agar. Então, o desenvolvimento da Bíblia vem entre dois homens ou duas mulheres, ou entre o justo e o ímpio. Aquele que será alcançado e aquele que não terá oportunidade por causa do seu coração. Dois homens, dois destinos. Ou a felicidade eterna ou a condenação eterna. A gente vê que a Bíblia está tratando disso, completamente disso, de Gênesis a Apocalipse. A felicidade terrena, o contraste com a felicidade eterna. A felicidade terrena contra a felicidade, o contraste com a felicidade eterna, espiritual. Não há problema nenhum em um homem aqui na terra buscar felicidade. Não há. Mas a felicidade sem Deus é uma falsa felicidade. É uma falsa felicidade. Deus criou o homem para que o homem possa ser salvo e feliz nele, completamente nele. Bem-aventurado, o salmo começa. Feliz é o justo. Esse é o salmo da felicidade que faz um contraste entre o justo e o ímpio. Por isso nós temos que encontrar completamente essa felicidade em Cristo. A felicidade de quê, pastor? De conhecê-lo, de amá-lo e de fluí-lo, de desfrutar dessa felicidade juntamente com o nosso Deus. E isso só através de relacionamento diário e constante. Não há como o homem ser feliz se não tiver relacionamento com Deus. A felicidade do justo, ele vai mostrar aqui nesse versículo 1 que decorre de 3 motivos ou razões. A primeira é que o homem ele tem que se desviar ou se livrar, bem-aventurado. Olha o que é que ele diz no comecinho do Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda, se desvia do conselho dos ímpios. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores, se livra, não caminha juntamente com eles. Terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores. 3 felicidades, 3 razões para a felicidade do justo. Não andar com esses aqui. Ele é bem enfático, bem-aventurado. É aquele que não anda no conselho, não anda. Aí ele vai dizer, dos ímpios, não se assenta, não caminha com ele, não senta na roda dos escarnecedores. É aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho e não anda na roda dos escarnecedores. São aqueles que não frequentam os mesmos hábitos daqueles que são ímpios. Nós não podemos caminhar e olhar e andar com eles. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Os justos não andam, não caminham e não se detêm com esses homens aqui. O versículo 1 aqui nos ensina que o justo, ele o quê? Ele se desvia dessas opiniões aqui. Os ímpios, do estilo de vida dele, do estilo de vida dos pecadores. Ele não se associa se assentando à mesa e comendo dos manjares deles. Não, a felicidade do justo está aqui. Os justos não olham para os ímpios como fonte de sabedoria e admiração. Não tem pessoas que olham para as outras como se estivesse admirando o que eles fazem, quando eles escarnecem. Não. Os nossos caminhos não são os caminhos deles, não são os caminhos deles. Os nossos caminhos não são os caminhos deles, não. Nós não transitamos os passos deles, não. Nós não andamos na sua companhia, não. O mundo está fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas, falando que a verdadeira satisfação está nos prazeres momentâneos. Não, isso é uma inverdade. Nos prazeres da carne, não. As mídias, as redes sociais, a televisão, o rádio, os filmes, as revistas, sugerem que a perversão é algo natural, e não é. Isso é caminho de morte.
dizendo que esse caminho é uma estrada para a plenitude. Isso é uma inverdade, não é. Em vez de nós tratarmos dos valores que a Bíblia nos mostra, os valores eternos da pureza, da santidade, eles olham para a gente e dizem: eles são puritanos, e somos mesmos, porque nós não andamos com eles, não nos assentamos e não caminhamos conforme eles. A felicidade do justo está aqui. Ser contra o que eles fazem e contra o caminho deles. O pecado que ainda habita em nós. Somos pecadores, mas remidos, estamos na luta contra ele, contra esse maldito que estará conosco até a volta do Senhor. Ele traz em primeiro momento um prazer momentâneo, mas depois ele produz morte. E é uma coisa que, se você continuar na prática, ele é incurável, incurável. E o preço a ser pago é incalculável. Em vez das virtudes que a igreja tem que ter, do justo, que o verso diz aqui, o verso 1 diz aqui, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, não caminha com eles, no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Esses são os valores dos justos, totalmente contrários ao que os ímpios fazem. Não andar, não caminhar, não se deter juntamente com eles. Não, nós não permanecemos como e vivemos no mesmo estilo de vida deles, não. Nós temos que viver com virtudes e valores que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia nos conduz. A princípio, a renúncia pode trazer dor, porque é difícil, haverá uma luta, mas nós temos que renunciar a tudo aquilo que não agrada a Deus. Renúncia para que futuramente ela possa proporcionar uma alegria singular nas nossas vidas. E isso é um processo de progressão, a progressão da vida do crente. Os verbos aqui estão em progressão: não andar, não se deter, não caminhar e não se assentar, não viver como eles vivem. A felicidade do justo é o contraponto. Não vivemos como eles vivem, não andar no conselho, não se deter no caminho deles, caminhar com eles, e não se assentar na roda deles, porque o destino deles é ruína. Eles são homens e mulheres decadentes, ímpios, pecadores. Há esperança, pastor? Há, como houve para mim e para você. Mas eles são escarnecedores. A palavra de Deus vai dizer que um abismo chama outro abismo. Nós temos que ter cuidado nessa estrada, nessa caminhada. O caminho do pecado é o caminho da destruição, é um caminho rumo à condenação. Por isso a palavra nos exorta a não nos conformarmos com esse século e com o estilo de vida deles. Vem aqui, volte um pouquinho para a gente ver alguns versículos, para que nós não nos conformemos. Romanos 12, 2. Vê se Kathleen está rápida hoje no gatilho aí. Romanos 12, 2, já está aqui. A gente dá uma andada. Olha o que é que diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vivam conforme eles vivem. O padrão, os costumes, os valores, é isso que Paulo está falando. Os valores deles são diferentes dos nossos. Nós não podemos ser amigos dele. Tiago 4:4. Tiago 4:4. Kathleen, vamos ver só alguns versículos aqui. Olha o que é que diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quer ser amiguinho deles? Viver como eles? Inimigo de Deus. Não tem meio termo na palavra de Deus. Ou você é de Deus ou é do diabo. Não tem.
Não adianta trazer uma mensagenzinha aqui. Não adianta, senão cai. Gente infiel, inconstante, politicamente correto. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E ele diz, não amem o mundo. Coloca aí, Kathleen, João 2,15. Não amem. 1 João 2,15. 1 João 2,15. 1 João 2,15. Não amem os prazeres do mundo, o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Seja politicamente correto, viva que nem eles. A felicidade do justo aqui, do versículo 1 ao versículo 3, é fazer justamente o contrário que eles fazem. Tentar atrair aqueles que ainda vão ser chamados por Deus. Não viver como eles. Não. Porque senão o que é que vai acontecer? Seremos condenados como eles. Coloca aí, Kathleen. 1 Coríntios 11:32. Se vivermos como eles, seremos condenados como eles. 1 Coríntios 11:32. Marquem aí, ó. Teologia bíblica completa. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Mas, para não sermos condenados com o mundo. É isso que acontece. Ele está nos disciplinando, é uma forma de amor. Para quê, pastor? Para não serem condenados igual a eles. Não tem dois caminhos, não tem. Ló arruinou sua vida quando levou sua família para Sodoma. No meio dos sodomitas, dos imorais, dos escarnecedores. Não tinha um justo lá. Abraão começou pedindo por 50, terminou por 5. Só saiu 4. Saiu 5, mas uma ficou pelo meio do caminho, né? Foi a esposa de Jó. Porque queria os prazeres, estava com saudade dos sodomitas, da forma que eles viviam. Deus disse, só não olhe para trás. Arruinou. Pedro, antes de negar-se Jesus, sabe o que foi que ele fez? Sentou na roda dos escarnecedores. Estava lá no meio dos escarnecedores. É isso que acontece. Nós não somos ele, não vivemos como eles. A felicidade do justo está aqui. O justo é feliz porque não anda no conselho dos ímpios. Mas quem é o ímpio? É aquele que não leva Deus a sério. É aquele que Deus fala com ele e ele desdenha, zomba de Deus, como se Deus não existisse. A cosmovisão dele é fazer e tentar zombar de Deus e tirar dos caminhos aqueles que andam conforme a palavra de Deus. Esses são os ímpios. Eles não estão nem aí para a palavra de Deus. Eles querem zombar. São zombadores. Por isso nós não andamos nos conselhos dele. Eles querem, sabe o quê? Em seus sistema e valores, eles querem palavras e tomar decisões conforme a vontade deles, manipular. A cosmovisão deles é totalmente diferente da cosmovisão cristã. Eles gostam disso e querem viver por isso nós temos que ter cuidado. Nós não podemos seguir eles e viver como eles. Não podemos. Salmo 73, do verso 8 ao verso 10. Já está nos Salmos, volte aí. Gente que está no Salmo aí, Salmo 73, vamos para a Bíblia. 73, verso do 8 ao 10. Já está aqui.
Meninas tão rápidas no gatilho. Digo assim, o que é que eles fazem? Os ímpios, os escarnecedores, zombam, verso 8, e falam com maldade, falam da opressão, da arrogância. É assim que eles vivem. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. É assim que eles vivem. Aí ele diz no verso 10: por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. O povo gosta, e querem viver com avidez, por causa da zombaria deles. É assim que eles vivem, é assim que eles vivem. Por que é que o justo é feliz? Ele vai dizer, no verso 1 aqui, que o justo, ele não anda no caminho dos pecadores. Então ele evita, verso 1, capítulo 1 do Salmo 1. Não se detém no caminho dos pecadores, por isso o justo é feliz. Ele não anda no conselho dos ímpios, não anda, não se detém, não caminha com eles, não caminha com quem? Com os pecadores. Quem são os pecadores? Nós somos pecadores, mas somos pecadores remidos com o sangue do Cordeiro de Deus. Mas aqui ele está falando daqueles que deliberadamente apartam-se de Deus, rebelam-se contra Deus, contra a sua vontade. Eles erram o alvo porque eles querem, transgride a lei de Deus, transgride os preceitos divinos. Os pecadores têm o caminho que eles querem, porque eles querem viver conforme a vontade dele. Eles agem de forma hostil contra Deus. É isso que eles são. E no terceiro ponto aqui, porque o justo é feliz, lá no finalzinho do verso 1, porque ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Finalzinho do verso 1, ele diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. O escarnecedor, aquele que colou grau, que terminou a faculdade, juntamente com a maldade, atingiu o último estágio de perversão e de decadência moral e espiritual. Nós não podemos viver como eles. Desconsidera Deus os escarnecedores, zomba de Deus, escarnece da lei de Deus, dos preceitos de Deus, fecha os punhos contra Deus, fecham as portas dos céus, porque eles não vão entrar lá. Feliz é aquele que não se senta na mesa dos blasfêmios, dos escarnecedores. Eu e você, nós não podemos nos alimentar do fel, do absinto, do veneno mortífero que eles vivem. Charles Spurgeon vai dizer assim: a roda dos escarnecedores ele vai dizer assim, uma palavra, é imponente, a beleza deles, autoritativo, imponente, mas eles estão à porta, e a porta é bem aí, a porta do inferno, é para lá que eles vão. É assim que Charles Spurgeon trata os escarnecedores. Fujamos, pois, deles, da roda dos escarnecedores, da destruição que pode estar te engolindo, porque eles são escarnecedores. Feliz é aqueles que não sentam na roda dos escarnecedores, não vivem como eles. Por isso você me pergunta: pastor, mas por que o justo é feliz? Verso 2, a resposta: porque o justo é feliz. Porque o justo é feliz, ele faz ao contrário. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Aqui é a lei do Senhor, a lei do Senhor. Por isso que nós somos felizes. Ao contrário dos escarnecedores, sempre há um contraponto, um contraste. Na lei do Senhor, e faz o quê? E medita de dia e de noite nela. E na lei medita de dia e de noite. Por isso que nós somos totalmente
diferente deles. Nós nos deleitamos, nos regozijamos, nos exultamos na lei do Senhor, é um deleite. E Ele vai dizer aqui de dia e de noite, sempre na lei do Senhor. Por isso que nós somos justos, por isso que nós somos felizes. Não está lendo a Bíblia, tem alguma coisa errada com a sua vida e com a minha vida. A vida cristã tem dois aspectos, negativo e positivo. Negativo, nós devemos reprovar, evitar o que Deus reprova. Como é que nós fazemos isso, pastor? Está com a Bíblia na mão? Está com a Bíblia na mão? Faça o que ela diz. Qual o aspecto, positivo? Nós não devemos só andar como Deus diz, mas meditar nessa palavra de dia e de noite. Esse é o aspecto positivo. Se apartar do conselho dos ímpios, não andar no caminho dos pecadores, nem sentar na roda dos escarnecedores. Ao contrário, dedique-se ao estudo, tem que ser prazer. Se não for prazeroso, não é meditação. Tem que ser diário, tem que ser de dia e de noite. Medite na palavra de Deus. Essa é a marca do homem bem-aventurado, essa é a marca do homem feliz. A lei do Senhor, a palavra de Deus por completo, é isso que ele está falando aqui. Não só os 5 livros de Moisés, a lei, não, mas a lei, os profetas, os evangelhos, os livros, as cartas, as epístolas, toda a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer, nos deleitar. O que é deleitar? Conhecer, estudar, memorizar a palavra de Deus. Mas, porém, todavia, anote aí, viu? É muito mais. É fazer o que ela nos diz. Se eu leio e não faço, contradição, contraponto. É um contraste. Então é conhecer, estudar, memorizar a palavra de Deus. Mas, porém, todavia, fazer o que o Mestre manda através dela. É isso que eu e você temos que fazer. É isso que estamos fazendo. A lei do Senhor, a felicidade do justo está nela. A felicidade do justo está nela. É melhor do que ouro depurado. Como diz o apóstolo Pedro, é melhor do que todos os favos de mel destilados em nossa boca. Ela é muito melhor. A lei do Senhor, é nela onde nós encontramos o que, pastor? Instrução, direção, proteção e deleite na alma. Somente através dela. Aconteceu um sobrenatural na sua vida esses dias. Foi a resposta de Deus através da palavra. Não é misticismo, ceticismo, não é. Você pode estar sendo enganado, pensando que é. Isso aqui é a palavra de Deus, as respostas de Deus vêm através da palavra. Vem através da palavra. Porque o justo é feliz, verso 3. Verso 3, olha a felicidade aqui sua. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Louvado seja o nome de Deus. Como árvore plantada junto às correntes, nunca vai faltar sombra, nunca vai faltar a folhagem, ela vai dar frutos. O justo não é uma árvore nativa, não, silvestre, não é um pé de algaroba, não é, mas é uma árvore plantada, cultivada e cuidada pelo seu Deus. É isso que o justo é. Não é plantado em terrenos baldios e afastados, em terrenos secos, áridos, não é. Nós somos plantados nas correntes das águas, nos ribeiros. Isso é uma linguagem poética linda. O rio da graça de Deus que se estende sobre nós. A própria água da vida que nos sustenta, que nos dá provisão, que jamais seca, que jamais murcha, que nos nutre. É isso. Estamos plantados em Cristo.
Ele é a videira verdadeira, nós somos os seus galhos, os ramos. É isso, enxertados na videira verdadeira. O justo não é um homem inconsistente, não, mas é aquele que vai frutificar para a glória de Deus. Quando, pastor? No devido tempo. Deus está trabalhando na tua vida. Trabalhando na tua vida como, pastor? Te trazendo frutos. Frutos de quê, pastor? Paciência. Paciência na aflição, gratidão na prosperidade. Muitos, quando estão prosperando, não regozijam-se em Deus e não agradecem a Deus. Zelo na oportunidade, é disso que Deus está fazendo. Deus está trabalhando na sua frutificação, para que você possa ser um fruto bom. Gratidão. Quantos não agradecem a Deus? O justo é um homem separado pelas Escrituras Sagradas, separado por Deus através das Escrituras Sagradas, com todas as qualidades, uma árvore forte. É isso que ele está dizendo aqui. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dará frutos. É isso. Árvore forte, saudável e frutífera. Não só com folhas, não. A vida do justo é isso. É isso. Não só folhagem, mas frutos. O justo é governado por Deus na vertical, do céu, de cima para baixo. Por isso ele é próspero. O que é prosperidade na Bíblia, pastor? Felicidade, alegria no Senhor. Nunca foi dinheiro. Próspero em tudo que ele faz. Em tudo que ele faz. Do verso 4 ao verso 6 está a ruína ou a destruição dos ímpios. Os ímpios é o contraponto oposto. O oposto da árvore frutífera, da árvore forte, que nunca será abalada. Vem ventos, bate nela, mas ela está lá, plantada junto às águas do ribeiro. É isso. O ímpio é o oposto. O justo recebe as bênçãos. O ímpio recebe o que, pastor? Julgamento, punição, condenação. É isso. Os ímpios são levados como vento, como palha seca. Como eles são? Olha a instabilidade deles aí. Verso 4. Estáveis. Instáveis. Não tem estabilidade nenhuma. É o contrário. Instáveis. Verso 4. Os ímpios não são assim, porém são como a palha que o vento dispersa, como a palha. Não tem estabilidade, a estabilidade da árvore plantada junto aos ribeiros, não tem. Eles são como palha, o vento dispersa. Os ímpios são como palha, não dão frutos, ela vai secar, murchar e morrer. Já é palha, palha seca. A palha não tem estabilidade, não. Ela sai, voa, o vento sopra para onde quer, dispersa ela. Ela está destinada ao fogo, porque ela dispersa. Os homens que são como palha são levados pelo vento, não são guiados por Deus. Em outras palavras aqui, a palha serve para o julgamento. O Senhor, justo juiz, vai separar a palha do trigo. Ele já está separando. No dia que ele voltar, ele vai separar o joio do trigo, vai bater a palha, os bodes das ovelhas. Nenhum incrédulo poderá se reunir com os justos, nenhum, porque naquele grande dia ele vai dizer com a palha: apartai-vos de mim, apartai-vos de mim, nunca os conheci. É isso que vai acontecer com os ímpios. Por quê, pastor? Porque eles não prevalecem. Olha o verso 5. Por isso, verso 5, primeira parte. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, não, serão condenados. Condenados. Os perversos, os ímpios, os escarnecedores, do verso 1. Os perversos são até eloquentes na terra, falam bonito.
mas ficaram emudecidos naquele grande dia do Senhor. Porque serão o quê? Não prevalecerão, serão condenados. Os ímpios, verso 5, por isso os ímpios não prevalecerão no juízo. Não prevalecerão no juízo. Serão aterrorizados diante do tribunal de Deus. Não abrirão a boca, não terão direito à defesa. Aqueles que subornam os juízes, cumpram sentença, oprimem os justos, serão condenados. Nada melhor do que está acontecendo agora na Venezuela. Irremediavelmente condenados, o juízo de Deus. Mais uma vez, Charles Spurgeon, ele diz assim: o ímpio estarão no juízo, não para ser julgados, mas para ser condenados. É isso que vai acontecer com eles aqui. Na parte B do verso 5. Nem os pecadores na congregação dos justos, eles não prevalecerão. Não prevalecerão. Não participarão da congregação dos justos. Você está vendo aqui, né? Não prevalecerão na congregação dos justos. A igreja militante, hoje dentro da igreja, a igreja brasileira espalhada, não só a nossa igreja local, é uma igreja que está com joio e trigo. Quem fará a separação? Deus. Bodes e ovelhas, filhos do maligno e filhos de Deus. Mas um dia as máscaras cairão. Os lobos não entrarão transvestidos de ovelhas, não. Na congregação dos justos no céu, não. Na Assembleia dos Santos, não. Na igreja dos primogênitos arrolados no livro do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não. É isso que o autor está dizendo aqui, no finalzinho do verso 5. Nem os pecadores na congregação dos justos não entrarão, não terão acesso, não, de forma alguma. De forma alguma. Por isso ele conclui no verso 6, dizendo que o Senhor conhece todos os caminhos. Verso 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja Deus que Ele sabe os nossos passos, os nossos caminhos, os nossos atos, pensamentos e ações. Ele conhece, é isso que Ele está dizendo aqui. Pois o Senhor conhece, sabe de tudo, Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Sabe o teu sentar, sabe o teu levantar. Sabe quando tu se deita e quando tu se levanta. Sabe todos os nossos caminhos. Dois homens, o ímpio e o justo. O caminho da bem-aventurança eterna e o caminho da condenação eterna. É isso que esse salmo fala. Louvado seja Deus, porque nós estamos do lado dos justos. É um contraste aqui. Louvado seja Deus, o caminho do justo. Constantemente, o nosso caminho, constantemente, está vigiado pelo Senhor. Só que o caminho dos ímpios, o futuro dele perecerá, morrerão eternamente. A Deus seja toda a glória. Estamos vivendo aqui nesse momento, glória a Ele. Momentos difíceis, mas em prosperidade. Prosperidade é nunca se afastar de Deus, por causa de algum motivo, razão ou circunstância. Prosperidade é isso, é felicidade. Felicidade daqueles que estão em Cristo. Enquanto os pecadores, ao contrário, falsa felicidade, a culpa pesando na mente deles, porque a lei de Deus está cravada no coração deles, e a lei de Deus vai condenar eles. Mas o Senhor conhece o caminho dos justos, e essa é a observação para nós nessa manhã, a aprovação dos justos, através do que Cristo fez por nós, o conhecimento, a onisciência, o seu amor infinito, que provê, que sustenta, que dá livramento, que nos traz a aceitação. Glória somente a Ele por isso tudo. O caminho dos justos são caminhos alargados, não são veredas, não. A porta estreita
mas a partir do momento que Ele chama, Ele garante. Ele garante a boa obra nas nossas vidas. E Ele nos conduzirá até a glória do seu porvir. Contudo, porém, o caminho dos ímpios. Eita, que caminho, que porta larga. É a porta da perdição, larga. E uma multidão está entrando por ela agora. Sedenta pelos prazeres temporários. Eles estão vivendo assim. Mundanos. Eles estão desabocando. Bem aí. Aonde é bem aí, pastor? Bem aí. Um lugar sem Deus. Aonde é bem aí, pastor? Bem aí. No inferno, um lugar sem Deus. É para lá que eles estão indo. O destino de todos aqueles que rejeitam Deus, larga a porta da condenação, ruína certa, porque é Deus, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não é o pastor que está dizendo, é o próprio Deus, palavra inspirada e revelada por Deus. Por isso que a primeira parte dos versículos diz que Deus, Ele conhece o caminho dos justos, não é isso? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Está ligado ao verso 1 e verso 3. A felicidade daqueles que fogem dos escarnecedores. Não andam como eles, não. Não andam como eles. O Senhor não nos conhece no sentido abstrato, não. Não. Mas no sentido concreto, pessoal, de relacionamento. Ele está cuidando da sua igreja. Ele está cuidando do seu povo. Como é que está o nosso coração nessa manhã? Com esse cuidado, com essa direção. Nós estamos atentos à sua palavra, o que Ele falou para conosco nessa manhã? Ou vai ser mais uma que entrou pelo ouvido esquerdo e saiu pelo direito? Estamos atentos ao que Ele está falando? Para que nós possamos fazer isso aqui. O Senhor conhece o caminho dos justos, ser direcionados por Ele. Caminho que a porta é estreita, mas que vai trazer alegria eterna. Ou nós vamos viver que nem os ímpios, que vão que perecerão na ruína eterna. Nós temos que estar atentos. Deus, Ele está traçando, já traçou o caminho dos justos, que é a bem-aventurança eterna, mas os ímpios perecerão. Eu não posso viver como eu estou, estagnado. Não. Mas ser direcionado por Deus, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, porque foi Ele que abriu, porque Ele é a porta que dá acesso a Deus, Ele é o próprio caminho. Não podemos ficar estagnados, porque os ímpios perecerão. É isso, que Deus possa fazer morada nos nossos corações, essa palavra, e que nós possamos estar atentos a elas. Duas pessoas, dois caminhos, dois destinos, aonde nós estamos e quem nós somos aqui. É isso, a aplicação para a igreja é essa. É uma decisão minha e sua. Qual caminho nós iremos trilhar? Permanecer, perseverar até a morte, para recebermos a coroa da vida? Ou vamos recuar, retroagir, voltar atrás e viver, para depois morrer, perecerá? Que Deus possa nos orientar, que Deus possa nos conduzir, que Deus possa nos guardar, como vem guardando durante esse tempo todo. Ele é o único caminho, Ele é a única garantia das nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, meus irmãos. Vamos orar em nome de Jesus, vamos nos dividir em sala, escola bíblica dominical. Oremos, curve sua cabeça, baixe sua fronte, e vamos orar em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos nessa manhã, agradecidos, ó Deus, porque o Senhor nos mostra o caminho, a bem-aventurança eterna para aqueles que são teus, plantados, ó Deus,
junto às correntes, às águas do ribeiro, plantados e alicerçados na rocha que é Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque o Senhor é bom, porque o Senhor está conduzindo a sua igreja, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, da nossa família. O Senhor possa, ó Deus, trabalhar na vida que aqueles ainda que não tiveram encontro com o Senhor, porque nós sabemos o destino deles aqui, ó Pai. Tende misericórdia, Deus. Tende misericórdia, ó Pai, daqueles que ainda não são teus. Eles possam, ó Deus, através do teu Santo Espírito, ter, ó Deus, a oportunidade de ser, ó Deus, o que nós somos hoje, através do que o Senhor fez por nós, mandando o teu Filho amado Jesus Cristo pagar completamente o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Vai até eles, ó Espírito Santo de Deus, sopra, Senhor, porque nós sabemos que o caminho dos ímpios perecerão, ó Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa usar a sua igreja, para que através da palavra, da anunciação, das boas novas de salvação, essas pessoas possam ser encontradas, ó Deus, e trazidas, porque ainda há tempo, ó Deus, a porta está aberta, o banquete já está pronto, que eles possam, ó Deus, ter o prazer de participar, com alegria no coração, a alegria da bem-aventurança, de ser justo, o justo que foi justificado por Cristo. Obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, a divisão de salas nesse momento. Fala, Senhor, através dos professores, ó Deus, os nossos irmãos matriculados, ó Deus, em cada sala, que eles possam, ó Deus, estar e continuar na Tua presença, com os ouvidos atentos, com os corações quebrantados e contritos, para nós continuar, ó Deus, aprendendo mais e mais da Tua palavra. Nós possamos continuar Te adorando, ó Deus, com as nossas vidas. É isso que nós Te pedimos, ó Deus, nessa manhã. E já Te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Estamos divididos em salas de EBD.